Já vou começar tomando água. Boa noite, gurias. Podem sentar. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. É uma alegria para mim. Eu quero iniciar agradecendo a liderança, a Edna, a Délia e a Dani, por confiar em mim, pela oportunidade. E a vocês que, mesmo sabendo que era eu, vieram. A gente vai dar continuidade hoje. Tá bom o som? Tá meio... A gente vai dar continuidade hoje, então, ao estudo do livro Mulher, Sua Verdadeira Feminilidade e Design Divino. A gente chegou, então, no capítulo 5 desse livro. E eu queria perguntar, quem daquelas que adquiriram ou que já tinham um livro, quem conseguiu ler o capítulo 5? Vamos iniciar, então. Eu encorajo vocês, gurias, a lerem esse livro. Eu conheci esse livro faz, acho que uns 2 anos, através de uma amiga minha que me convidou para fazer parte de um curso na igreja dela, onde a esposa do pastor ministrou esse curso para nós. E foi transformador para a minha vida. Então, aquelas que não compraram, que ainda não conseguiram ler, né? Não conseguiram ler, eu encorajo vocês a adquirirem, a lerem em grupo, a lerem em dupla, ou a lerem sozinhas também. Vamos lá. O nosso tema hoje... Thalita, se quiser colocar ele para nós no slide. O nosso tema hoje, então, é a guerra dos sexos. E entendendo o conflito, buscando a paz e a redenção. Gurias, a gente começou o ano, então, falando de coisas boas. A gente falou sobre a criação de Deus, sobre como e para que cada gênero foi criado. A gente viu beleza, a gente viu perfeição, a gente viu harmonia entre tudo que Deus criou. Tudo lindo, tudo perfeito. Aí a gente chega em Gênesis 3. A criação perfeita, o casal perfeito, desobedeceu a ordem do Criador. E deu start numa série de acontecimentos que a gente vai analisar hoje. A gente vai falar de pecado, de consequência, e talvez em algum momento pode ser que vocês se sintam um pouco desconfortáveis com isso, mas não se preocupem, que o final é feliz, o final acaba bem. Bora começar então. Quando a gente ouve a expressão guerra dos sexos, o que aparece na cabeça de vocês? Talvez cada uma pense em alguma coisa diferente. As gurias da mídia, a Jo, pensou no homem e numa mulher fazendo um cabo de guerra. Talvez vocês pensem no homem e numa mulher competindo numa vaga de emprego, ou no marido e na mulher competindo entre si no lar. Talvez cada uma de nós pense em alguma coisa quando escute guerra dos sexos. E hoje a gente vai descobrir juntas da onde surgiu esse termo. E depois a gente vai entender a verdadeira raiz desse problema. Acho que o meu controle não funcionou. Eu mudei ou foi tu? Foi tu? Foi eu? Funcionou. Gurias, então. O termo a guerra dos sexos surgiu a partir de um jogo de tênis entre duas personalidades bem emblemáticas da década de 70. O ano era 1973. De um lado a gente tinha Bob Hicks, 55 anos, ex-campeão de Wimbledon, que é um torneio famoso de tênis, e ele se autoproclamava um corpo chauvinista, ou seja, ele acreditava na superioridade masculina nos esportes, e ele dizia que as mulheres elas tinham seu espaço no quarto e na cozinha. Bem machista, bem desrespeitoso e arrogante. E do outro lado a gente tinha Billie Jean, 29 anos, ativista do direito das mulheres, que reivindicava a igualdade sexual entre os gêneros, não só nos esportes, mas em todas as esferas da vida. Em 1973, o movimento feminista estava no auge. E esse jogo era como se fosse uma data marcada para ver quem tinha mais poder, homens ou mulheres. O Higgs, ele já tinha vencido outras tenistas famosas e ele estava bem confiante na superioridade masculina nos esportes. Mas a Billie Jean tinha uma missão muito clara: derrotar Higgs e mostrar que a feminilidade, que as mulheres eram superiores. Então ela entrou na arena ao som de uma música bem famosa na época que dizia: tudo que você faz, eu faço melhor.
E esse dia foi marcado pela vitória enfática da Billie Jean. E ali não foi apenas uma vitória esportiva, mas foi o símbolo do avanço para a causa da igualdade feminina. E esse evento histórico foi chamado de Guerra dos Sexos. E apesar de simbólica, essa vitória ela não encerrou a Guerra dos Sexos. Bem pelo contrário, a Guerra dos Sexos ela continua até hoje de várias formas. A gente vê homens e mulheres competindo entre si para ver quem é o melhor até hoje. Mas de onde vem essa guerra? A guerra entre homens e mulheres começou a partir de um jogo de tênis? Hoje a gente vai ver que essa guerra é bem mais antiga que o jogo de tênis. Para a gente entender a verdadeira guerra dos sexos, a gente vai ter que ir um pouquinho mais além de um jogo de tênis ou até do século XX. A gente vai ter que voltar lá no início, na história da humanidade. Essa guerra não foi um evento social. Não foi um dia marcado para ver se homens ou mulheres eram melhores nos esportes. Ela tem uma dimensão espiritual. E a raiz desse problema está lá no pecado original. Eu vou ler aqui, se vocês quiserem acompanhar nas Bíblias de vocês, Gênesis 3, do 1 ao 6. Não precisa colocar no telão. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que o dia que vocês comerem desse fruto, seus olhos abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para que dela se obtesse discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Um homem, uma mulher, vivendo num jardim perfeito, eles tinham um relacionamento perfeito com seu Criador, eles não brigavam entre si para ver quem ia lavar a louça do almoço, eles não brigavam sobre os filhos, eles não tinham problemas, eles se encontravam todos os dias com seu Criador. Era tudo perfeito. O trabalho deles era feito em perfeita harmonia. Até que, uma serpente. Uma dúvida foi plantada na mente da mulher. A astúcia, a manipulação da serpente despertaram uma dúvida no coração de Eva sobre aquilo que o seu Criador havia dito. Eva ficou ali, papeando, considerando todas as coisas que a serpente estava dizendo para ela. E Eva fez uma escolha. A tentação de Eva não foi pelo sabor que aquele fruto tinha. Ela não tinha curiosidade para saber que gosto tinha aquela fruta daquela árvore no meio do jardim. Ela foi tentada na sua autonomia. Ela foi tentada na sua autossuficiência. Ela acreditou na promessa de que quando ela comesse daquele fruto, ela seria como Deus. Ela quis a independência. E observem aqui, gurias, que embora a ordem de não comer do fruto tenha sido dada a Adão, ele não intervém em nenhum momento. Ele deixa a Eva tomar aquela decisão. A serpente, ela sabia que a Eva estava sob a autoridade e a proteção de Adão. Satanás sabia muito bem qual era a função de cada um ali. E a estratégia era justamente atacar essa hierarquia criada por Deus. Eva, em nenhum momento, chama Adão e diz para ele: olha aqui, Adão, a minha nova amiga. Eva não compartilha essa decisão com ele. Não pergunta o que ele pensa sobre desobedecer a ordem do Criador. Eva simplesmente toma a decisão sozinha. Ela não pediu opinião, ela não pediu conselho. Ela foi lá e ela fez o que ela achava melhor. E Adão? O que Adão fez enquanto tudo isso acontecia? O que muitas mulheres dizem hoje que os seus maridos fazem? Nada. Ele não se envolveu, ele não corrigiu, ele não interferiu. Ele vai lá e passivamente comeu do fruto que a sua esposa lhe entregou. Ele não liderou com sabedoria,
ele aceitou passivamente. A nossa geração influencia mulheres a serem empoderadas, a não dependerem de ninguém, muito menos de um homem. Nós somos influenciadas a assumir liderança onde quer que a gente esteja, a jamais se submeter a um homem. A gente é influenciada a dominar, a tomar as rédeas da situação. Nós somos fortes. A mesma mulher que teve a iniciativa de chamar um homem para sair, que marcou a data do casamento, que decidiu sobre tudo o que teria ou não teria dentro de casa, que decide sozinha sobre as férias da família, que decide sobre a escola dos filhos, que assumiu a liderança, de fato, do lar, que talvez por ganhar mais do que o marido, também decide onde aquele dinheiro vai ser alocado. Ela decide tudo sozinha. Afinal, ela sabe melhor como as coisas funcionam. Ela tem uma melhor percepção sobre as coisas que acontecem dentro do lar. Ela não faz questão de dividir as responsabilidades. Ela sempre achou que ela sabia mais e assim foi acontecendo. Em determinado momento, essa mulher ela se vê exausta. Ela não admira mais o marido. Ela reclama que ele não ajuda, ela reclama que ele é passivo demais, que ele não se envolve nas decisões, ela reclama que tem que fazer tudo sozinha, que ele é fraco, que ele não tem iniciativa, que ele não sabe nada sobre as crianças. Só que por anos, durante o casamento, essa mesma mulher, ela moldou o homem como se ele fosse um boneco de argila, para ser aquilo que ela queria que ele fosse. E agora ela não consegue mais admirar ele, porque ele deixou aquilo que Deus criou ele para ser. Ele deixou de ser aquilo que Deus criou ele para ser. Muitas vezes, gurias, a nossa iniciativa de empoderamento castra a masculinidade dos homens que estão à nossa volta, dos nossos maridos, dos nossos filhos, dos nossos irmãos. A cultura ela tem nos tornado mulheres vorazes, dominadoras, masculinizadas muitas vezes. Desde o início a gente foi tentada a tomar as rédeas, mas a gente viu que o resultado não foi bom. Deus coloca Eva do lado de Adão para ser alguém que complementaria. Não para sair tomando decisão sozinha ou para ser egoísta e pensar só em si. Deus ele nos criou para a gente ser auxiliadora, para a gente ser exer. Isso não é pejorativo, gurias. É uma função, não é uma função menor. A nossa função ela é comparada com a função do próprio Deus. Aqui, enquanto eu falava para o Paulinho ontem à noite sobre o que eu diria, ele disse que eu deveria explicar o que era exer. Então eu vou explicar. Quando em Gênesis fala que nós somos auxiliadoras, essa palavra, a tradução original é exer, que é aquela que ampara, aquela que socorre, que assiste. Deus é o nosso exer. Em diversas passagens na Escritura, a gente vê Deus se denominando como exer. E Ele nos coloca como exer. Todas nós temos esse chamado. E se talvez você não seja casada, você pode ser exer dos seus pais, da sua liderança na igreja, dos seus irmãos em Cristo. Você pode ser exer quando a liderança coloca a lista de 4 mulheres para ajudar no final da reunião. Todas nós somos exer. Ser exer é ser uma ajudadora, não é ser uma ajudadora para uma função qualquer. Ser exer é bem mais profundo. É uma ajuda indispensável, sem a qual não seria possível fazer o que precisa ser feito. A ajuda da mulher enriquece, torna frutífero. É com a nossa ajuda que o homem recebe bênçãos que sozinho ele não receberia. É extremamente necessário que homens e mulheres caminhem juntos, porque a gente precisa se complementar. Embora na nossa realidade social hoje os papéis de gênero sejam irrelevantes, não foi assim que Deus planejou que a gente vivesse. E a gente aprendeu as razões disso nos nossos encontros anteriores. Gurias, e aqui acho que vale a gente pensar que isso não quer dizer que a gente não vai liderar em algum momento, que a gente não pode ser uma executiva, que a gente não pode ser uma empresária, que a gente não pode liderar a nossa casa na falta do marido. Mas a verdade é que Deus ele nos criou com algumas características diferentes. Isso não é ruim. Isso não faz a gente estar em desvantagem. E embora a cultura faça a gente acreditar que para a gente ter valor a gente precisa ocupar o mesmo espaço dos homens, isso só vai nos trazer frustração. Vocês veem homens lutando
para ocupar lugares majoritariamente femininos? Vocês veem algum projeto de lei para abrir mais vagas para homens em faculdades de pedagogia? Alguma passeata para incluir os homens na área da beleza? Vocês já pararam para pensar que a forma do diabo bagunçar nossos relacionamentos é dizer que a gente está sempre em desvantagem frente aos homens? Gurias, é bem natural a gente estar em lugares diferentes. A gente escolher coisas diferentes. A gente gostar de coisas diferentes. Isso faz parte da nossa natureza feminina. Isso não nos faz menos importantes. A gente não precisa querer fazer a função do homem para receber valor. O nosso valor, ele não vem disso. E por mais que isso pareça bem óbvio, é justamente aqui que a gente se prepara, se arma para a guerra. Hoje é completamente politicamente incorreto a gente falar sobre o homem ser o líder do lar. Até na igreja esse assunto ele é meio espinhoso, assim. E eu não sei vocês, até eu às vezes sinto uma espetadinha no meu ego quando a gente fala sobre esse assunto. Mas isso é só falta de conhecimento da profundidade que existe nesse tema. É falta de entendimento de que Deus ter criado o homem primeiro com responsabilidades diferentes das nossas não faz o homem melhor ou mais especial. Deus ele ter nos dado responsabilidades diferentes não faz a gente ser inferior. A gente foi criada para espelhar a glória de Deus nos papéis que Deus distribuiu. Dentro do casamento, a gente representa a igreja de Cristo. Quando a gente entende a beleza e o privilégio de assumir os nossos papéis, tal qual Deus instituiu, tudo fica mais leve, mais harmonioso, mais pacífico. Quando a gente se rebela contra o plano de Deus para a nossa feminilidade, só a gente sofre. E aqui pensando em como a gente pode ser boas no nosso trabalho como exército, eu tenho uma notícia ruim para nós. Deus ele não nos criou para ser esposas troféu. Eu sei que a gente gostaria, mas não foi essa a vontade de Deus. A gente não foi colocadas como exército para passar o dia rolando o aplicativo da Shopee e fazendo procedimento estético. Deus ele nos deu uma tarefa junto aos homens. Deus ele nos deu um cérebro incrível para ser desenvolvido. E observem aqui o que Deus declara lá em Gênesis 1:28. Ele fala para Adão e Eva. Ele fala no plural. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Deus não disse para Adão dominar a terra e deixar Eva na caverna fazendo máscara de argila. Gurias, a gente está junto com os homens nessa empreitada. Isso vai significar coisas diferentes de acordo com a realidade familiar de cada um de nós. Não quer dizer que toda mulher vai ser uma CEO, mas que toda mulher trabalha, para quem entendeu a referência do livro da Cláudia Lotti, da Nana Castiça. Gurias, se desenvolvam. Não importa em qual área, não importa se o teu trabalho é no lar ou se o teu trabalho é no escritório. Não importa. Estudem, honre o cérebro e as habilidades que Deus te deu. O estudo ele vai nos ajudar a administrar bem as nossas finanças, a auxiliar o nosso marido. O estudo ele vai nos ajudar na educação dos nossos filhos. Quando os nossos filhos chegarem da escola com ideias totalmente diferentes daquilo que a gente gostaria de ensinar, a gente vai ter autoridade para sentar do lado dessa criança e explicar para ele a verdade. A gente não vai estar alienada daquilo que é a cultura, daquilo que é a escola, daquilo que o mundo prega. E eu acho que isso é bem importante. O estudo ele vai ajudar a gente a ensinar outras mulheres na igreja. O estudo ele vai nos ajudar a ter conversas mais profundas com as nossas amigas. Vai nos ajudar a refletir mais sobre as coisas. E, sobretudo, o estudo é uma forma da gente espelhar a glória de Deus. Mas esse não é o nosso tema, então... não apareceu, mas esse era o slide do estudo. Esse não é o nosso tema, vamos fechar o parênteses. Deixa eu ver. Vamos voltar aqui para o Éden, então. Então, Adão e Eva pecaram, comeram do fruto, e aqui acontece o primeiro rompimento entre o homem e Deus. Adão e Eva, eles pecaram de formas diferentes, mas ambos pecaram. Ambos desobedeceram a ordem do Criador.
Ambos agora estão enfrentando um baita problema. Não só eles, mas toda a raça humana que viria após eles também estariam enfrentando problemas por causa dessa decisão. Depois que Eva pecou e viu que comer aquele fruto não tornou ela uma deusa, ela percebeu que a promessa da serpente tinha falhado. Ela viu também que ela não era mais como antes. Ela não era mais a mulher que Deus tinha criado. Alguma coisa mudou. É como se abrisse um abismo entre quem ela era e quem ela se tornou. Eva experimentou a imperfeição pela primeira vez. A vergonha, a sensação de constrangimento, fez ela perceber a nudez. A nudez, que antes da queda representava a pureza diante de Deus, agora estava manchada. Ela tentou se cobrir com folhinhas de árvore, mas não deu muito certo. Ela não conseguiu cobrir a vergonha do pecado. Então ela se escondeu. Ela fugiu do seu Criador. A desobediência de Adão e Eva resultou na condenação de todos os homens. Quando o pecado entrou no mundo, ele afetou a natureza humana por completo. Não foi nosso relacionamento com Deus que foi quebrado. Nossos relacionamentos humanos também foram. E essa quebra não afetou só Adão e Eva, mas ela foi a base do conflito e da dor que a gente vê nas nossas relações humanas hoje. Os conflitos que a gente vê hoje entre os homens e as mulheres não é apenas uma diferença biológica, uma diferença cultural, não é porque Deus nos fez diferentes demais. Os nossos conflitos são resultado da nossa natureza humana caída. Não é sobre um jogo de tênis marcado para ver quem é o mais forte, não é sobre competir com um colega de trabalho para ver quem vai ser promovido, não é sobre qual corpo é mais habilidoso para fazer uma tarefa diária. Os conflitos são resultado do pecado. E a dor, o caos, a incompreensão e a competição que a gente vê nos nossos relacionamentos hoje são ecos daquele primeiro ato de desobediência. Homens abusadores, mulheres rixosas, homens grosseiros, mulheres competitivas que não aceitam serem lideradas, homens que não se sacrificam em amor, mulheres que acham que a culpa das suas dores são dos homens, homens que usam a força para machucar, mulheres que querem validar o seu valor mostrando mais força que os homens, homens que são preguiçosos e não gostam de trabalhar, mulheres que acham que não precisam dos homens, homens que têm medo de mulheres e mulheres que se masculinizaram para tomar os lugares masculinos, homens que sofrem com o fracasso no trabalho, no lar, na criação dos filhos e nas finanças, mulheres que sofrem por casarem com homens fracos. O pecado, ele nos afetou de formas muito trágicas. Todas as dificuldades que a gente tem nos nossos relacionamentos hoje advêm das escolhas erradas que o primeiro casal fez. Eva deu ouvidos a quem ela não deveria. Isso te parece comum? O diabo, ele segue usando a mesma artimanha. A estratégia é a mesma. Quando a gente liga a nossa TV, quando a gente abre um aplicativo na rede social, a gente é bombardeada de ideias contrárias ao Evangelho, que pouco a pouco vão envenenando a nossa visão de mundo. Talvez vocês nunca tenham passado por uma experiência assim. Eu já passei. Eu já me achei forte o suficiente para achar que essas ideias erradas da nossa cultura nunca iam me afetar. Eu estava blindada e enganada. Vocês já escutaram aquele ditado, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura? Essa é a estratégia. É assim que, de mansinho, vai sendo gotejado veneno na nossa mente, até que a gente passe a considerar aquelas mentiras como verdades. E quando a gente percebe, a gente já está concordando com aquele monte de ideia. Eva começou dando atenção à serpente. A atenção dela fez com que ela passasse a considerar aquele conselho, e a consideração fez com que ela aceitasse como bom e passasse à ação. Provavelmente, Eva ela não imaginou que dar atenção a um conselho diferente daquilo que Deus havia dito causaria tanto estrago. Só que hoje a gente já sabe. A gente está submersa numa cultura que promove conselhos contrários à palavra de Deus. E a gente recebe doses desse veneno todos os dias, quando a gente liga a televisão, quando a gente abre o Instagram, ou até quando a gente conversa com um colega de trabalho, um colega de escola, alguém que não conhece Jesus.
a gente vai ser envenenada com essas ideias. E a pergunta é, quantas doses desse veneno a gente pode ingerir até que seja fatal? Mas calma, que a gente tem um antídoto. O conselho da palavra de Deus é o nosso antídoto. E quanto mais a gente mergulha no conselho do Senhor, menos força esse veneno vai ter sobre a nossa vida. Só que se a gente acha que a gente pode tomar esse veneno todos os dias e usar o antídoto uma vez por semana ou quando a gente tem vontade, talvez tenha veneno demais correndo na nossa veia. Cuidado. Cuidado para não dar atenção demais ao conselho do mundo. Voltando para o Éden. Vamos pensar juntas nas consequências que a queda causou nos nossos relacionamentos. Abram aí Gênesis 3, vamos ler o versículo 16 e 17. A mulher, ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. A gente já aprendeu para que e por que cada gênero foi criado. Isso é importante porque as sentenças de Deus foram dadas com base nisso também. O homem e a mulher, eles sofrem de formas diferentes depois da queda, de acordo com as diferenças pelas quais eles foram criados. O pecado, ele nos atingiu de forma diferente. Ele destrói aquilo que Deus nos criou para ser. Deus disse que a mulher sofreria no papel de mãe e de esposa. Ou seja, os nossos relacionamentos sofreriam depois da queda. Deus disse ao homem que ele sofreria para sustentar, proteger sua família, ou seja, a capacidade do homem, a eficácia dele cumprir o seu papel seria afetada. Então vamos entender um pouquinho melhor como isso funciona. Se a gente lembrar do mês passado, que a Raquel trouxe o estudo sobre a mulher, a gente lembrar de quais são os nossos pontos fortes, aquilo que a gente tem mais em comum umas com as outras, a gente vai lembrar que a gente foi criada de uma forma mais responsiva, mais atenta aos detalhes, mais comunicativas. Isso é inerente das mulheres. E foi justamente nessas habilidades que Satanás atacou. Foi no nosso ponto forte que Satanás atacou. Lá em casa a gente tem uma gatinha e às vezes ela sobe em cima da gente e a gente não percebe. A gente diz que ela tem sapatinho de algodão. E o diabo é assim, ele com um sapatinho de algodão, ele foi lá e aproveitou o espírito responsivo de Eva. Ele aproveitou aquele estado comunicativo dela para enganá-la. Nossos pontos fortes, se não estão guardados sob o Senhor, eles também são um ponto fraco. Os nossos pontos fortes, eles podem ser a porta de entrada para a destruição. O nosso ponto forte também é um ponto fraco. E a primeira consequência da desobediência de Eva tem a ver com a sua maternidade. O processo de gerar filhos antes da queda deveria ser muito mais fácil do que o que a gente conhece hoje. Talvez nem todas saibam o que é um processo de parto. Muitas vão fazer uma cesariana, muitas ainda não têm filhos, outras talvez não tenham filhos. Mas todas nós sabemos o que é viver num corpo feminino. Todas nós sabemos o que é lidar com uma oscilação de hormônios, de humor. Todas nós sabemos o que é cólica menstrual. Todas nós sabemos o que é TPM. E a maioria de nós sabe o que é um parto em si. E quando a gente fala sobre o castigo das dores de parto, a gente até pode pensar que é só sobre aquele sofrimento de algumas horas que as mulheres passam para encontrar os seus filhos, para conhecê-los. Mas, gurias, isso vai além disso. Vai além dessa esfera física. As lutas e as dores da maternidade são um processo emocional bem maior. Vai desde o nascimento até a criação, o envolvimento sentimental com aquela criança, que um dia vai se tornar um adolescente. O fato, vocês viram, vocês têm filhos adolescentes? Sabe como é que é? O fato é que as mulheres, elas sofrem pelos seus filhos, além das dores de parto. Pense no sentimento de Eva
quando o seu filho matou o irmão por inveja? As mães, elas choram pelos seus filhos. Elas passam noites acordadas. Quantas mulheres vocês conhecem que sofrem porque os seus filhos não estão no caminho do Senhor? Quantas mulheres? Quantas mulheres sofrem porque os seus filhos não são aquilo que elas idealizaram? Gurias, esse sofrimento ele é real, mas ele não é para sempre. Nós temos uma promessa, que um dia as nossas lágrimas serão enxugadas. Um dia não vai mais haver morte, não vai mais haver tristeza. O sofrimento da tua maternidade é passageiro. As nossas lágrimas são só para essa vida, vai passar. Vivam com essa esperança. Outro aspecto dos nossos relacionamentos que sofre depois da queda é a relação das mulheres com os homens. Lá em Gênesis 3,16 diz assim: seu desejo será para o teu marido e ele a dominará. Aqui parece que inicia a guerra dos sexos. A tradução mais adequada para essa frase seria: o seu desejo será contra o teu marido. Nós que fomos criadas com responsividade, para ser uma ajudadora, nós que fomos criadas como Ezer, para receber e responder ativamente com alegria. A mulher que foi criada para exercer um papel complementar, foi criada para tornar aquele jardim ainda mais produtivo, mais frutífero. Ela que está ali do lado do homem para ajudar ele, numa missão maior que vai além deles mesmos. Agora ela enfrentaria sérios problemas com seu marido. Essa relação de complementaridade foi danificada pela queda. A liderança masculina foi danificada pela queda. Agora a mulher começa a lidar com um desejo desordenado de se opor a Adão e afirmar uma liderança sobre ele. Agora nasce nela um anseio por controle, uma vontade de afrontar, de ir contra o seu marido. Tem uma barreira erguida no casamento aqui. O casamento que foi criado para viver em comunhão, em uma harmonia perfeita, agora a gente não quer mais complementaridade. Agora a gente quer fazer tudo do nosso jeito. E a gente sempre vai ter problema com a autoridade. Seja autoridade eclesiástica, seja com chefes, seja com os nossos pais, seja com o nosso marido. A nossa Eva interior grita cada vez que a gente está numa situação de submissão a alguém. Quem fulano pensa que é para mandar em mim? Quem nunca pensou, pelo menos, nessa frase? Ou escutou? E a continuação do versículo diz: e ele a dominará. Isso era para ser algo bom. Vale a gente lembrar que o objetivo da autoridade é proteger quem está abaixo da autoridade. O fato do homem ter sido colocado numa posição de autoridade nos deixa tranquilas de que ali existe uma ordem, de que a gente está segura para Deus, segura para ser aquilo que Deus nos criou para ser. Afinal de contas, os nossos maridos estão à nossa frente lutando por nós. Eles estão nos protegendo. Só que acontece que entre o cenário perfeito e aquilo que existe o pecado. Existe o pecado no meio disso. Ou seja, o homem que foi criado para proteger, para liderar de forma sacrificial, para cuidar, para amar. O homem que foi criado com uma força maior para lutar pela família, para alimentar, para prover tudo o que eles precisam. Agora ele também é afetado pelo pecado. Os seus pontos fortes sofrem interferência da queda. A força que ele recebeu agora não está mais livre das consequências do pecado. Talvez ele tenha a tendência de usar essa força para maltratar as mulheres. Ou para simplesmente fugir da responsabilidade que Deus deu para eles. Em resumo, o que a desobediência do Éden causou nas relações entre homens e mulheres é que o pecado, esse é o spoiler que a gente leu hoje lá no grupo das mulheres. O pecado transformou o desejo positivo da mulher de ser receptiva ao homem em um desejo negativo de confrontá-lo e rebelar-se contra ele. O pecado transformou o instinto positivo do homem em usar sua força para liderar, proteger e cuidar das mulheres em uma tendência negativa de abusar dessa responsabilidade, maltratá-la ou de fugir da responsabilidade para com ela. Os homens que usam seus pontos fortes da sua masculinidade contra as mulheres, ao invés de a favor das mulheres. Muitas vezes esses homens eles poderão ser abusadores. Homens agressivos, grosseiros,
que usam um tom de voz mais forte para intimidar, homens extremamente ciumentos que afastam as mulheres das suas amizades ou até mesmo da sua família, homens que se acham fortes, mas que na verdade são fracos, homens que são chamados, gurias, se vocês quiserem preparar o vídeo. Os homens, eles são chamados para tratarem as suas esposas com honra, jamais com grosseria e violência. Pedro escreveu: do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com as suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e coerdeiras do dom da graça divina, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Os homens, eles não têm carta branca para pecar contra nós. E aqui eu acho que vale a pena a gente falar sobre as mulheres que estão num contexto em que sofrem algum tipo de violência doméstica. Essas mulheres, elas precisam de ajuda. Violência não é só quando um homem bate de fato numa mulher. Violência é quando ele te ameaça, quando ele faz chantagem, quando ele limita o teu contato com outras pessoas, quando ele agride os teus filhos para te atingir, quando ele faz tu se sentir culpada pelas brigas que ele mesmo causou. Eu trouxe um videozinho, ele é bem curtinho, que fala sobre o ciclo da violência. Se você quiser apagar essa luz aqui, acho que vai ficar mais fácil de... Pode tocar. Antes deu certo na hora do teste. Se não leva, a gente pula. Por isso é bem importante a gente falar desse tema, porque tem mais mulheres que sofrem de violência doméstica do que a gente imagina. Pode soltar, pode soltar. A identificação de que existe um ciclo da violência, um padrão de comportamento nos relacionamentos abusivos, partiu de um estudo científico que analisou vários relacionamentos, mais de 1000 relacionamentos ditos abusivos, em que o agressor não é 24 horas por dia agressor e oscila o comportamento e faz com que a vítima acredite numa mudança ilusória de padrão de comportamento, é universal. Aquele episódio não foi tão grave assim, de que ela vai dar conta de resolver o problema sozinha. A gente costuma dizer que é importante a gente explicitar e explicar para as mulheres em geral o que caracteriza cada uma dessas fases, para que elas sejam capazes de identificar naquela primeira fase o que é um relacionamento abusivo. Num relacionamento afetivo, em geral, ele começa de uma forma positiva. Essa mulher, ela se apaixona por esse homem porque ele é carinhoso, porque eles se dão bem. Que existe muito aquela intensidade dos relacionamentos se tornarem muito sérios em pouquíssimo tempo, um estabelecimento entre amor e confiança muito grande, aquela mensagem do agressor, do parceiro: se você me ama de verdade, você vai fornecer a senha das suas redes sociais, se você me ama de verdade, você vai ficar só comigo. Essa relação de amor e confiança é muito forte. Mas depois de algum momento, tem-se o que a gente chama da primeira fase desse ciclo, que é um momento de tensão. Então esse homem, ele passa a ter um ciúmes exagerado, uma tentativa de controlar os passos, o comportamento dessa mulher. O agressor vai isolando a vítima, a parceira, da família, da rede comunitária, dos amigos. E muitas vezes esse comportamento acaba sendo compreendido como uma manifestação
relação de carinho, de amor. Ah, ele faz isso porque ele é ciumento, porque ele me ama muito. Então, muitas vezes, para essa mulher que está numa situação de violência, ela não olha para o que ela está vivenciando como uma forma de violência ou de abuso. Ela acha que ela de algum modo foi responsável por aquela circunstância, que ela provocou de algum modo. Então, os gatilhos, eles são os mais diversos. Ela não precisa ter dado algum motivo. A comida que ele não gostou, que ela cozinhou, ele não gostou, ou ela não cozinhou. O time dele perdeu uma partida, isso por si só é motivo para ele ser agressivo, ele xingar, ele ofender, ele humilhá-la de algum modo. Muitas dessas mulheres de relacionamentos abusivos acabam acreditando numa verdadeira onipotência e onipresença do agressor, né? Acreditando que ele sabe de tudo, ele vê tudo, né? E muitas são levadas a uma verdadeira exaustão, porque retratam aquela sensação de que estão permanentemente pisando em ovos, em estado de alerta constante. Esse ciclo, ele é seguido de um ciclo que é o da violência em si, que é uma violência que ela pode ser a agressão física, propriamente dita, mas pode ser uma violência também patrimonial, moral, sexual, psicológica. Em geral, é o momento que essa mulher ela percebe que ela está sofrendo violência mesmo, propriamente dita, e tende a procurar ajuda, de algum modo. O grande problema é que logo depois da segunda fase, a gente tem a terceira fase do ciclo da violência, que é a lua de mel. E é um momento em que esse autor de violência, ele se mostra arrependido. Ele diz que a ama, ele traz flores, ele chora e diz que se arrependeu, ele diz que ele vai mudar. Muitas vezes ela tende a perdoar e acaba muitas vezes não fazendo nada. Sem um trabalho mais profundo com esse casal, a tendência era a reprodução desse ciclo de violência e, com o tempo, de forma cada vez mais acelerada, ou seja, em períodos mais curtos de explosão de tensão e reconciliação. Tudo isso, então, a essência, a origem, a raiz dessa violência é essa relação de poder, dessa relação de poder que permeia, faz parte, está presente na nossa sociedade, nas estruturas mais sólidas da nossa sociedade, no Estado, nas famílias, nas instituições, nas religiões. Por isso é tão difícil e lenta a mudança. Gurias, o fato é que é bem difícil a gente sair de um ciclo de violência. Tem uma dependência emocional bem grande nesse tipo de relação. Mas, minha irmã, se tem alguém hoje, essa noite, que passa por uma situação aqui, assim, olha pro lado. Vocês não estão sozinhas. A gente não está sozinho. Tem uma igreja aqui, pronta para te apoiar. Peçam ajuda. Peçam ajuda para um familiar, peçam ajuda para os pastores, para a liderança, para uma amiga mais experiente. Peçam ajuda. Talvez sozinha vai ser difícil de enfrentar esse problema. Quem está nesse ciclo de violência sempre acha que pode mudar o agressor, ou que ele vai mudar. O caso não é tão grave assim. Gurias, ao menor sinal de violência, peçam ajuda. Existe mais mulheres do que a gente imagina nessa situação. E se isso nunca aconteceu contigo, talvez tu conheça alguém que tenha passado por uma situação assim. Isso faz o nosso coração ferver de raiva. Isso é inerente da nossa natureza. A gente se solidariza umas com as outras. A gente vê uma amiga sofrendo na mão de um homem e a gente quer se unir contra esse homem. E foi exatamente isso que o movimento feminista fez. Usou raiva como combustível para acabar com os homens. Uniu mulheres feridas contra o sexo oposto e desconsiderou a raiz do problema. O movimento feminista não colocou em pauta que o pecado é a raiz do problema. Simplesmente uniu mulheres feridas e disse para elas que a culpa de todo o sofrimento era do sexo oposto, era dos homens. E foi aí se desenvolvendo uma verdadeira guerra dos sexos.
A verdade... Parou de funcionar mais. A verdade é que as mulheres, elas não têm poder de endireitar os homens. A gente não tem poder de endireitar nem a nós mesmos. Esse anseio feminista de achar que tem a solução é uma mentira. Só Deus pode nos endireitar. Só Deus pode sarar as nossas feridas. Só Deus pode nos livrar das mãos desses homens maus. Só Deus pode livrar esses homens maus da maldade. Só Deus pode nos libertar da nossa própria maldade. Da nossa rebeldia, da nossa arrogância, do nosso ego. Só Deus pode. Nenhuma ideologia criada pelos homens é capaz de resolver o problema do pecado. Quando a gente acredita que a gente precisa de uma ideologia para nos dar valor, para nos proteger, a gente nega o que Cristo fez por nós na cruz. Deus já nos deu valor. Cristo, quando andou na terra, valorizou as mulheres. A Bíblia está repleta de histórias, de relatos acerca disso. Do quanto a gente é amada, protegida. A gente nunca vai precisar do feminismo para nos dar a solução para o nosso sofrimento. A cruz já fez isso. Em Deus, existe cura emocional para as nossas feridas. Se você passou por qualquer situação de violência, de abuso sexual, de maltrato, talvez com teu pai em casa, ou com qualquer outro homem, tenha certeza, minha irmã, que a cura está em Jesus. Cristo, Ele nos liberta do fardo da culpa, da vergonha, da mágoa. Ele transforma o nosso coração, Ele nos consola. E esse Deus, cheio de misericórdia, está aqui essa noite. Aleluia. Então tenha certeza que vocês podem orar e deixar aos pés da cruz tudo aquilo que ainda te entristece, tudo que te magoa, toda dor, toda ferida aberta. Jesus é a nossa cura. Aleluia. Então, para a gente se encaminhar para o final, resumindo o que a gente viu até aqui. A gente viu que tudo que Deus criou era bom, perfeito, se relacionava em perfeita harmonia. Adão e Eva desobedecem a Deus e a gente herda uma natureza pecaminosa. Uma das consequências da desobediência de Adão e Eva é a nossa dificuldade dos nossos relacionamentos. E daí a gente viu que a culpa das coisas não serem perfeitas não é dos homens, não é das mulheres, é do pecado que habita em nós. A nossa luta não é contra os homens, a nossa luta é contra o pecado. E agora chegou a hora da boa notícia. Eu disse que as coisas iam acabar bem. Vamos voltar lá pro jardim. Aí esse microfone aqui tá caindo. Vocês estão conseguindo escutar? Vamos voltar lá pro jardim. Quando Deus vai ao encontro de Adão e Eva, acha os dois escondidos, envergonhados pelo pecado. Depois de escutar as justificativas, as desculpas do casal, e antes de falar para eles quais seriam as consequências da desobediência, Deus dá esperança. Olhem o que diz ali em Gênesis 3, 14 e 15. Se vocês quiserem acompanhar na Bíblia, eu acho que não está tudo ali, não é? Então o Senhor declarou à serpente: já que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos, entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará, e o pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. E este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Depois de ter dado, a gente vê aqui que Deus amaldiçoou a serpente, aquela que enganou Eva, e então ele fez o primeiro anúncio do Evangelho. Cristo seria o descendente da mulher que esmagaria Satanás. Depois de ter dado essa centelha de esperança para Adão e para Eva, Deus fez por eles algo que eles não conseguiram fazer sozinhos. Lembra que eles tentaram se cobrir com as folhinhas da árvore? Eles pegaram ali as folhas da figueira e tentaram cobrir o pecado, mas não foi suficiente. Lá em Gênesis 3, 21 diz: o Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e a sua mulher. Deus os cobriu, tornou eles apresentáveis novamente. A gente tem uma informação importante aqui. A pele do animal sacrificado para cobrir Adão e Eva aponta para o momento que Deus sacrificaria o seu cordeiro, Jesus Cristo.
para fazer expiação pelos nossos pecados, para pagar a nossa dívida, para nos cobrir da sua justiça. Lá no Éden, mesmo antes de falar sobre as consequências da queda, Deus disse que o pecado seria derrotado. Deus promete vitória sobre o pecado, sobre a desesperança. E uma vez que Deus não mente, foi exatamente isso que aconteceu na cruz. Gurias, Deus não foi pego de surpresa com o pecado de Adão e Eva. Deus sabia que qualquer pessoa para além dele seria imperfeita. Desde antes da fundação do mundo, esse resgate já estava no script de Deus. Deus, ele sabia das dificuldades que a gente teria aqui nesse mundo após a queda. Deus, ele sabia que a gente ia enfrentar grandes lutas na nossa maternidade. Deus sabia que a gente enfrentaria lutas no nosso casamento, que a gente seria tentada a disputar poder com os nossos maridos, que eles também, os homens, sofreriam com a queda. Deus sabia que a gente teria problema com os nossos pais, que a gente teria problemas no nosso trabalho. Ele sabia que o pecado que habita em nós após a queda faria com que a gente tivesse muitos problemas aqui. Isso torna o Evangelho bem lindo. Mesmo virando as costas para o plano perfeito de Deus. Mesmo a gente nutrindo um coração cheio de pecado. Um coração egoísta, egocêntrico, rebelde, invejoso. Ele nos amou. Aleluia. Mesmo a gente querendo independência, a gente querendo viver de acordo com as nossas próprias ideias, deixando de lado o nosso manual de purificação, Deus nos amou. Mesmo a nossa mente muitas vezes maquinando mal, mesmo a nossa língua proferindo fofoca, mentira, mesmo a gente ofendendo outros seres humanos criados à imagem de Deus, Ele nos amou. O fato é que o amor dele não muda de acordo com o que a gente faz, com o que a gente deixa de fazer. Ele nunca vai deixar de nos amar, porque ele nunca começou. O amor dele é eterno, o amor dele sempre existiu. Aleluia. Nós somos amados pelo nosso Criador, nós somos amados pelo Deus Todo-Poderoso. Ele nos salvou do jugo do pecado imputado lá no Éden, para que a gente tenha uma vida justa diante da presença dele. A gente ainda vive num corpo corruptível. A gente ainda tem inclinação para o pecado. A gente ainda vive num mundo que sofre pós-queda. Mas a morte de Cristo nos oferece perdão e reconciliação. E vai chegar um dia em que todas nós seremos transformadas. A gente não vai mais sofrer com as angústias dessa vida. Para encerrar, eu vou ler alguns versículos de 1 Coríntios 15. Não sei se vocês vão conseguir acompanhar, vou pular alguns versículos. A verdade é que Cristo foi ressuscitado. Isso é a garantia de que os que estão mortos também serão ressuscitados. Porque assim como por meio de um homem veio a morte, assim também por meio de um homem veio a ressurreição. Assim como por estarem unidos a Adão, todos morreram, assim também por estarem unidos a Cristo, todos ressuscitarão. Porque as Escrituras Sagradas dizem: Adão, o primeiro homem, foi criado como ser vivo, mas o último Adão, Jesus Cristo, é o Espírito que dá vida. Não é o espiritual que vem primeiro, mas sim o material. Depois é o que vem espiritual. O primeiro homem feito do pó da terra, o primeiro homem foi feito do pó da terra, o segundo veio do céu. Os que pertencem à terra são como aquele que foi feito do pó da terra. Os que pertencem ao céu são como aquele que veio do céu. Assim como somos parecidos com o homem feito do pó da terra, também seremos parecidas com o homem do céu. Minhas irmãs, o que eu quero dizer é isso. O que é feito de carne e sangue não pode ter parte no reino de Deus. O que é mortal não pode ter imortalidade. Escutem bem esse segredo. Nem todos vamos morrer, mas todos nós vamos ser transformados num instante, num abrir e fechar de olhos, quando tocar a última trombeta. Ela tocará. Os mortos serão ressuscitados como seres imortais, e todas nós seremos transformadas. Pois esse corpo mortal precisa se vestir com o que é imortal. Esse corpo que vai morrer precisa se vestir com o que não vai morrer. Assim, quando esse corpo mortal se vestir daquilo que é imortal, quando esse corpo que morre se vestir com o que não pode mais morrer, então acontecerá o que as Escrituras Sagradas dizem. A morte está destruída. A vitória é completa. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o teu poder de ferir? O que dá a morte, o poder de ferir é o pecado. O que dá o pecado, o poder de ferir é a lei. Mas agradecemos a Deus, que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo.
Portanto, irmãs, continuem fortes, firmes e inabaláveis. Amém. Gurias, pra gente... Cadê as perguntas? Pra gente encerrar, a gente vai fazer uma dinâmica agora, nas nossas mesas, a mesma dinâmica que a gente fez no último encontro. A gente vai ter 15 minutos para conversar sobre essas perguntas.